E o Brasil entrou pela primeira vez na lista dos 10 países com maior potência instalada acumulada da fonte solar fotovoltaica. O país encerrou 2022 com 24 gigawatts de potência operacional solar. Com esse resultado, o país assumiu a 8ª colocação no ranking internacional. Esses dados consideram a soma das grandes usinas solares e de sistemas de geração própria solar de pequeno e médio portes, instalados em telhados e fachadas de edifícios, por exemplo, além de pequenos terrenos. E para falar mais desse assunto, nós vamos receber aqui o CEO da Juntos Energia, uma empresa focada em energia solar, que é o José Otávio Bustamante, que está aqui do meu lado. Obrigado pela presença, José Otávio. Assim, é animador o cenário que a gente tá vivendo aqui no Brasil, pelo menos eu acredito, porque em janeiro a energia solar gerada a partir aí de painéis solares, ela se tornou a segunda maior fonte da matriz brasileira, está atrás apenas da geração hidrelétrica. O que explica essa ascensão da energia solar no país e o que falta aí para a gente avançar ainda mais, José? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O Brasil é um país privilegiado, né? Quando a gente olha para a matriz energética, a gente tem um percentual muito grande da fonte hídrica, que é renovável, né? Diferente de outras economias e outros países, e tem uma disponibilidade de sol muito grande. Então, com relação a esses fatores do aumento, a gente teve a legislação, a regulamentação em 2012, com a criação de geração distribuída, e a gente teve um crescimento exponencial gradativo, né? Ano a ano veio crescendo, e com o ganho de escala, a gente teve uma redução do custo do painel solar e vira uma coisa abastece a outra. Quer dizer, para o consumidor final, está mais barato, então, do que antes. Exatamente. Quanto está, mais ou menos, um painel solar? A gente teve uma redução de 80%. Nossa, muito relevante, nos últimos 10 anos. Muito relevante. Então, hoje, mais ou menos, em média, quanto? Para uma residência, você consegue aí um sistema que não é só um painel, né? São um kit, um conjunto ali, a partir de R$ 2.500, R$ 5.000, depende do consumo do cliente. R$ 2.500. Agora, para a economia de uma casa, por exemplo, deve ser avassalador, né? Você tem um número aí para nos mostrar uma economia? Quando você dimensiona um sistema que abastece todo o consumo da residência, quando é um sistema próprio, a pessoa faz um investimento, ela consegue uma economia de 80% a 90%. Tá. Quando a pessoa não faz o investimento, hoje existe a opção de geração compartilhada, que é o que a Juntos faz. Ela conecta geradores independentes, remotos de energia, com o cliente final. Então, o cliente não precisa fazer um investimento num sistema próprio. Ao invés disso, ele faz a locação de um percentual de uma usina remota. Entendi. Como a gente está vendo na tela, ele pode, ao invés de comprar um sistema, ele aluga alguns painéis de uma usina solar e essa energia vai ser abatida diretamente na conta dele. E aí ele consegue aí de 15% a 20% de economia, detalhe, sem nenhum investimento inicial. Fantástico. Deixa eu trazer uma curiosidade ao nosso público, quem nos acompanha aqui no Business. A gente recebeu, no fim do ano passado, aqui um executivo da maior plataforma de moradia da América Latina. E ele trouxe uma pesquisa exclusiva aqui para o Business, e aí falou o item mais desejado pelo brasileiro na hora de comprar ou alugar uma casa. Antes era uma câmera de segurança ou uma piscina no quintal, e nos últimos 2 anos, isso me surpreendeu muito, foi uma casa, um apartamento com painel solar. Isso eu acho assim uma mudança de perfil do comportamento do brasileiro assim fascinante assim. E eu acho que é isso você já deve ter, você criou a empresa em 2017, né? Exato. Eu imagino aí que para você deve estar sentindo aí na pele aí essa mudança do comportamento do brasileiro, se interessando muito mais aí por questões de meio ambiente e que entra evidentemente a energia solar, né? Sim.
Isso a gente tem uma educação ao longo do tempo e também uma postura de preocupação com o meio ambiente, né? A gente vê que isso está mudando e precisa continuar nessa direção, né? Muitas vezes a pessoa busca economia, mas não pode deixar de se preocupar com fatores ambientais, né? Até um dado que a gente precisa atingir é o que se diz emissão líquida de carbono até 2050. Isso é algo que a humanidade precisa, e você vê todos os países fazendo acordos e tentando ir nessa corrida para descarbonizar a economia. E energia é altamente relevante nessa meta. Não só a energia, também a indústria, moradia, tudo a gente tem que pensar em reduzir a pegada de carbono. Agora, quando a gente vê o Brasil crescendo aí na questão da energia solar, tem um ponto importantíssimo que é o investimento, sobretudo investimento estrangeiro, de empresas e fundos de investimentos querendo investir aí para ampliar ainda mais a questão da energia solar no Brasil, né? Para popularizar. Sim, tem um número, por exemplo, de quanto já foi investido? A gente tem visto aí nos últimos anos, foram cerca de 90 bilhões de reais, sendo que 40 bilhões foram em 2022. Poxa, então na verdade está numa crescente. Ano a ano esse número vem aumentando e muito interesse de fundos internacionais, mas a gente tem visto também fundos nacionais indo nessa direção. A gente teve uma mudança na legislação recentemente, né? E isso dá segurança jurídica para os investidores, que a regra não vai mudar ao longo do jogo, no meio do jogo. Bem, nós recebemos em nosso estúdio aqui do Business o José Otávio Bustamante, CEO da Juntos Energia. Obrigado pela participação aí, trazendo aí, comentando e repercutindo essa boa notícia para o Brasil. Obrigado. Muito obrigado.